Trabalho semestral, matéria de símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, aluno Natan Salles de Cerqueira, professor Dr. Gerson Leite de Moraes. O trabalho ele é sobre o capítulo 1 e 2 da Confissão de Fé de Westminster, exposição simples e dogmática dos conteúdos do texto confessional. A agenda de hoje é essa, introdução, que já está sendo feita. Uma brevíssima nota histórica, uma vez que estes são os dois primeiros capítulos da Confissão, e a Confissão não caiu do céu no 8º dia, né? Ela tem um processo histórico, como objetivo não é falar do processo de formação, a nota vai ser bastante breve, apenas para situar. O capítulo 1 tem 10 sessões, e eu dividi em 5 partes, por afinidade temática interna. Não, esses títulos não estão dentro da confissão, foi eu que dei. E o capítulo 2 tem 3 sessões, vamos também explorar cada um deles. Então, na brevíssima nota histórica, a Assembleia de Westminster teve 1.100 sessões, ao longo de 5 anos e meio, no século XVII, na Inglaterra. Ela produziu 6 documentos, que são esses que estão aí, mas nós só conhecemos esses 3, a confissão e os catecismos, porque foi isso que a Igreja Americana adotou, a Igreja Americana que depois nos plantou aqui no Brasil. O período do século XVII foi bastante conturbado na Inglaterra, ainda mais nessa década de 1640, que foi o experimento republicano inglês, que não deu muito certo. E esse foi o período em que a Assembleia de Westminster se reunia para produzir o texto confessional. A confissão em si ficou pronta em 1647, e depois ela teve 2 revisões, uma em 1788 e outra em 1887. Quando a Igreja Americana ela vai organizar o Presbitério da Filadélfia e toma a confissão de fé, ela vê que se encontra um contexto diferente, não é mais uma monarquia quase teocrática, onde o rei é o cabeça da igreja, né? Agora é uma república e não unificada, são Estados Unidos, é o nome do país, né? Então eles revisaram a parte do magistrado civil, as prerrogativas do magistrado civil e a igreja. Quase 100 anos depois, eles revisam a parte do casamento, sobre a questão de casamentos consanguíneos com parentes do cônjuge morto, né? E como o Sínodo do Brasil foi organizado em 1888, nós organizamos a denominação aqui com a revisão até 1887. A Igreja Americana ela revisa ainda mais uma vez, no caso, ela acrescenta alguns capítulos. Em 1903, tendo em vista a tentativa de uma fusão com uma denominação americana chamada Igreja Presbiteriana Cumberland, que tinha um perfil mais avivalista e arminiano. Então, mas esses acréscimos a IPB aqui jamais adotou. Então, o que nós temos aqui, você comprar no site da Cultura Cristã, né, os símbolos de fé nosso, eles são com as revisões até 1887. Vamos lá, capítulo 1 das Sagradas Escrituras. Vamos ver o que a Confissão Presbiteriana diz a respeito das Sagradas Escrituras. Na seção, ela diz: ainda que a luz da natureza, as obras da criação e da providência manifestam, de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, agradou ao Senhor, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável as escrituras sagradas, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao povo. Bastante coisa importante aqui. A primeira é que a visão presbiteriana, ela inclui, sim, uma teologia natural. A natureza, ela revela alguma coisa sobre Deus, né? Tá aquilo que está em Romanos 1, a natureza vai apontar para toda a humanidade que a nossa existência aqui, ela é possibilitada por uma divindade, né? Então o fato de haver chuva, haver sol, todos os dias o sol nascer e se pôr, haver estações bem definidas, haver as marés de enchentes dos rios, haver colheitas em tempos determinados, haver ciclos migratórios, determinados animais você pode caçar em determinadas épocas do ano, tudo isso
faculta a vida, né, nesta existência. Então, a luz da natureza comunica isso, comunica que existe um Deus. No entanto, a luz da natureza é insuficiente para comunicar verdades salvíficas acerca desse Deus. A natureza não nos convence do pecado, a natureza não consegue nos comunicar quem Jesus é e por que precisamos dele. Então, Deus se revela, ele escolhe se revelar. E não apenas ele se revelou ao longo da história, como ele fez com que essas revelações, o conteúdo delas, fossem escritos e perpetuados, transmitidos para que o seu povo pudesse ser edificado ao longo da história. Então, os antigos modos cessaram após essa escrita estar completa. Então, havendo Deus falado de muitos modos, muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos recentemente por Cristo Jesus, assim que está no livro de Hebreus. Então, aqueles antigos modos de profecia preditiva, uma série de coisas, né, elas encerraram, uma vez que o cânon fechou. Então, nós temos a revelação geral, que é a natureza, criação e providência, que, por sinal, cada uma delas é um capítulo da confissão, 4 e 5, que um outro grupo vai falar. A revelação especial das escrituras sagradas, essa é a revelação que traz conhecimento salvífico, coisa que a teologia natural não consegue nos trazer. E a revelação especial, ela encerra-se no cânon. Então, o que é cânon? Isso nos traz ao próximo ponto. Cânon é uma vara de medida, né? Seria o significado básico, por assim dizer, da palavra. E é o que compõe a Escritura Sagrada. Então, diz assim a seção 2. Sobre o nome de Escrituras Sagradas, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e Novo Testamento, que são os seguintes. E nessa imagem tem um índice da Bíblia, né? Então, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo, todos eles são dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. Essa é a Bíblia que nós confessamos como Bíblia, a Bíblia protestante. Os católicos vão ter mais livros, algumas outras tradições, como a Igreja Siríaca vai ter menos livros no Novo Testamento, mas a Bíblia protestante tem esses aí, eles nos servem de regra de fé e prática. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados não como escritos humanos. Aqui nós temos uma doutrina que nos é muito cara, nós protestantes, que é o solo Escritura. A Escritura como a regra de fé e prática. Não significa que a Escritura é o único livro que nós possamos ler, ou que na Escritura tudo esteja explícito, sabe, de modo exaustivo para todas as áreas da nossa vida. Significa que é regra de fé e prática. É o conteúdo que tem lá para nosso bem viver segundo Deus quer que vivamos. A questão de não pregar escritos humanos, né, não empregá-los senão como escritos humanos apócrifos, nos diferencia não apenas da tradição católica romana, mas também da tradição reformada continental. Nossa tradição ela é reformada insular, das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo vem da Escócia. A tradição reformada continental, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, que é um dos padrões subordinados deles, como a Confissão de Fé de Westminster é para nós, ele é dividido em 52 partes. Ele é um lecionário, é uma espécie de lecionário. Então, eles nessa tradição, eles vão ter o culto normal pela manhã, a pregação expositiva, e à noite eles vão ter a pregação catequética, né? Então, 52 partes, para cada parte ser pregada em um dos 52 domingos do ano. Nós não faríamos isso, nós poderíamos até pregar os textos prova das perguntas e respostas do catecismo, mas jamais o catecismo em si. Então, essa é a nossa compreensão de escritura nos distingue radicalmente não apenas da Sé romana, mas inclusive dentro da própria tradição reformada. Na próxima sessão, nós vemos a autoridade de escritura e o Espírito Santo. A autoridade das escrituras, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. A confissão presbiteriana ela afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Não contém, não se torna, é. Então, é um predicado nominal aí. A escritura é a palavra de Deus. Na seção 5, temos que, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas escrituras sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus.
Então, há argumentos racionais pelos quais nós podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é uma questão de um bando de caipira, supersticioso, religioso, fundamentalista, etc., que tem um apego aí a um livro qualquer. Há argumentos racionais, estão expostos aqui, pelos quais uma pessoa pode afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, como milhares afirmaram, milhares das grandes mentes da humanidade do Ocidente afirmaram que a Bíblia é a palavra de Deus e viveram como tal. Contudo, voltando aqui, contudo, a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade, divina autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que testifica em nossos corações pela sua palavra e com a palavra. Isso aqui é importante. Então, primeiro que nós, novamente, nos distinguimos aqui da Sé romana na compreensão do magistério. Nós, reformados, reforma calvinista e também reforma luterana, somos a reforma magisterial. Nós não somos a reforma radical dos anabatistas, somos a reforma magisterial, aquela que escreveu padrões subordinados, aquela que escreveu confissões de fé, fórmulas de concórdia. Nós, sim, temos uma concepção de magistério, não o magistério romano. Por quê? Porque a igreja, ela reconhece o cânon, ela não o cria. Então, aqui é uma questão de ordem. Por mais que para a mente não teologicamente treinada possa parecer tudo muito igual, a questão dos pressupostos são muito diferentes. Para nós, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, soprada pelo Espírito, é que gera a igreja. Para a Sé romana, o magistério romano é diferente. A igreja gera a Escritura. Então, a usurpação de lugar aí, na nossa visão, a igreja romana usurpa o lugar do Espírito Santo nesse aspecto. Em alguns outros também, como dar a certeza da salvação e dispensar as graças e tudo mais. A segunda coisa que tem aqui, que eu já falei, que é racional crer na Bíblia como palavra de Deus. Há argumentos racionais para isso daí. Não é coisa de louco religioso. No entanto, e agora vem um aspecto não eclesiológico, mas aspecto antropológico, o homem caído, e tem um capítulo na Confissão de Fé sobre a queda, o homem caído, ele suprime ativamente a verdade de Deus. Portanto, a não ser que o Espírito Santo retire dos olhos a escama, o homem caído não vai poder apreciar tudo isso que tem aqui, da harmonia das partes, o escopo do todo, o plano de revelação, etc. Então, sigamos para o próximo ponto. Suficiência inspiracional e hermenêutica. Seção 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para, vamos lá, salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógico e claramente dela deduzido. Coisa importante aqui, vamos já falar. As Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito Santo para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Vamos falar dessa seção aqui primeiro. Não, vamos ler a 7, né? Nas Escrituras não são todas as coisas em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, queridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem das Escrituras, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, devido aos meios comuns, podem alcançar a suficiente compreensão delas. Vamos lá. A Escritura Sagrada, ela contém tudo o necessário para a salvação, fé e vida do homem. O que o homem precisa criar acerca de Deus e o que Deus requer do homem. O que precisa ser obedecido e crido. Mas a Escritura não é inteiramente exaustiva em todo o aspecto humano, como nós vimos aqui, que algumas coisas são ordenadas à luz da natureza e pela prudência cristã. Então, a Escritura dá, para a salvação do homem, ela é muito clara. Para as demais coisas, ela dá um princípio geral e daí nós tiramos as aplicações. Por que isso é importante? Eu já que nos diferenciei do catolicismo romano, e até dos reformados continentais. Eu agora vou nos diferenciar da tradição biblicista, que é a dos anabatistas e dos batistas. Aqui nós dizemos que não apenas o que está expressamente declarado, ou seja, explícito na Escritura, é autoritativo para nós, mas também o que pode ser lógico claramente delas deduzido.
Os batistas mais próximos de nós, os assim chamados batistas reformados, aqueles que subscrevem a Confissão Londrina de 1689, eles têm uma confissão de fé que é muito semelhante à nossa, segue até o mesmo padrão. Aqui o que eles dizem nesse ponto, eles vão concordar com quase tudo. Vou ler a primeira frase deles. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé e a vida, está expressamente declarado, aqui está igual, ou necessariamente contido na Sagrada Escritura. Não fala de dedução. Isso aqui é importante. Isso nos separa deles. Nos separa deles porque, por exemplo, o que é que nós batizamos crianças? Não existe um mandamento explícito. Batizareis vossos filhos. Não existe. Batizai vossos filhos, não? Mas, pelo conjunto da Escritura, nós pegamos os princípios, extraímos a verdade, né? Lógico e claramente deduzimos que sim, devemos batizá-los, né? Do mesmo modo pelo qual nós chegamos à conclusão que nós sim podemos servir ceias às mulheres, embora não haja nenhum único exemplo específico, claro, explícito de mulher tomando a Eucaristia no Novo Testamento, mas nós deduzimos, lógico, claramente que as irmãs podem sim comungar da Eucaristia, assim como nós deduzimos, lógico, claramente do testemunho geral da Escritura, que a Trindade sim existe. Então, vamos falar da Trindade do capítulo 2. Então, isso aqui é importante. A segunda coisa é que nada se acrescenta à Escritura. O Espírito Santo que a inspirou, ele é o mesmo Espírito Santo que ilumina o leitor ou o ouvinte, de tal modo que o douto e o indouto chegam à suficiente compreensão para ser salvos. Então, não há espaço na compreensão presbiteriana para elitismo intelectual aqui. Você pode ter mais doutorados que eu tenho dedos na mão. Se você não fizer uso dos meios comuns, você não alcança a compreensão da Bíblia. E que meios comuns são esses? É que a gente vai para o nosso catecismo maior para responder na questão... lembra que eu acho que é 154. 154. A pergunta é: quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Os meios exteriores, ordinários ou comuns, né? Pelos quais Cristo comunica a sua igreja os benefícios da sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Então, um indouto que lê a Bíblia regularmente, que se alimenta dela, que vive nela, que ora, escuta a palavra ser pregada, que toma dos sacramentos, que toma parte com o povo de Deus, comunga dos sacramentos regularmente, ele vai ser iluminado pelo Espírito Santo para atingir uma compreensão que muitos doutores não vão ter. Por quê? Porque isso aqui é uma palavra viva que muda vidas. É a palavra de Deus. Não é apenas um escrito antigo pitoresco que vale a pena estudar. E também a iluminação interior do Espírito Santo, ela vai nos iluminar para a questão da revelação natural também. Aqui nós falamos que tem certas coisas que têm que ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Nem tudo está explícito na Bíblia. Nós confessamos sola escritura, não sola explicitura, né? Não são as coisas só explícitas, né? O termo técnico seria o nuda escritura, que é o que muitos dos nossos irmãos batistas têm, né? Assim que eles negam, por exemplo, o pé do batismo. Mas se eles fossem consistentes com isso, eles negariam uma série de outras coisas que eles praticam também, ou que também creem. Não? Então, aqui, nós os distinguimos. Partindo para a última sessão do capítulo 1, nós temos que sessão 8, para o último bloco de sessões, na sessão 8 diz: o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como um supremo tribunal. Nós estamos falando de supremo tribunal aqui, vamos já falar de um supremo juiz também. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas comuns de todas as nações aonde chegarem, a fim de que, permanecendo nelas abundantemente a palavra de Deus, adorem a Deus de modo aceitável e possuam esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Então, vamos lá? O que foi inspirado? Não são traduções que são inspiradas.
para nós presbiterianos, o que foi inspirado por Deus são os autógrafos, ou seja, aquele papiro ou pergaminho, né, e a tinta lá que o autor humano da revelação divina usou para registrar a revelação que veio. Então, a exegese ocupa o lugar central, porque o Supremo Tribunal, para onde nós vamos levar nossas questões, não é o documento do Supremo Concílio ou algo do tipo, né? E o documento do Supremo Concílio levanta a questão, mas o tribunal que responde à questão, ele vai precisar empregar a arma da exegese, e que é a exegese dos textos originais. Naturalmente, copistas podem errar e coisas do tipo, mas nós temos um testemunho de variantes gigantesco, né, para o Novo Testamento, e temos exímios exemplares do Antigo Testamento hebraico também antiquíssimos, né, e escavados aí no século passado, e que mostram a autenticidade desse texto, né? Então, nenhum outro texto clássico tem tanta variante, tem tanta amostra textual quanto o Novo Testamento. Então, nós podemos ter certeza que eles são, sim, autênticos, né? Que Deus, em sua providência, ele os preservou. E nós podemos correr a essas fontes, fazer a exegese deles, ler o grego e o hebraico, e, nesse tribunal, suscitar as provas. Agora, não é todo mundo que sabe grego e hebraico. Então, os livros têm que ser traduzidos. E isso foi uma das coisas da reforma. E nós, reformados, estamos envolvidos com isso desde a incepção da reforma. João Ferreira Anis de Almeida, ele foi da reforma calvinista, e foi ele que traduziu a Bíblia ao português. Os presbiterianos estiveram já envolvidos desde o início com os movimentos das sociedades bíblicas iniciados no princípio do século XIX. Então, e por que a gente faz isso? Porque a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia é que nos fala o que Deus requer de nós, o que nós devemos crer acerca dele, e que nos dá esperança das suas promessas que jamais falham. Nós vamos ver isso nos atributos de Deus no próximo capítulo. Seção 9, nós temos também que a Bíblia é a regra infalível de interpretação. A regra infalível de interpretação das Escrituras é as próprias Escrituras. Portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos, falem mais claramente. Então, aqui, a Escritura interpreta a Escritura. O texto mais claro lança a luz sobre o mais escuro. E não tem polissemia no presbiterianismo. O texto, o sentido é único, assim nós confessamos. Então, aqui fica claro, centralidade da exegese, fica claro que a palavra de Deus, ela instrui e conforta, né? Ninguém aprende grego e hebraico só porque é divertido, né? Eu gosto de aprender grego e hebraico, mas eu aprendo grego e hebraico por aqui para poder ler melhor a Bíblia, essa palavra viva que transforma vidas, a palavra de Deus. E a Escritura interpreta a Escritura. E para encerrar o capítulo 1, seção 10, o juiz supremo, agora já falou de tribunal, agora eu falo do juiz, né? O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, né? Concílios que podem errar, que são humanos, diferentemente da inspiração da Escritura, né? Concílios erram, têm errado, podem errar. Todas as opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo, falando nas Escrituras. Não é pelo sonho, não é pelo comichão que deu na barriga, não é pelo coração ardendo, nas Escrituras. Os antigos modos de Deus se revelar cessaram com o fechamento do cânon. Assim nós confessamos. E o juiz supremo, quando ele fala conosco, ele fala nas Escrituras. Então, esse capítulo não foi sobre o Espírito Santo, mas a gente falou bastante dele, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é o fio invisível, que ele amarra a confissão presbiteriana. E por quê? Porque ele é o fio que amarra a palavra e o cristão. Pois ele inspirou tanto a escrita do texto sagrado, quanto inspira a sua leitura particular e sua proclamação pública. Então, o Espírito está agindo aí. Não? Capítulo 2, de Deus da Santíssima Trindade. Que nós vamos só tem 3 sessões, capítulo pequeno, nós vamos passar agora por ele. Primeira coisa, né? Primeira sessão. Há um só Deus vivo e verdadeiro, qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam
e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Tem bastante coisa aqui muito importante. Separei em 4 para nós vermos aqui. A primeira é que ele é apenas um, parece intuitivo, mas vamos destrinchar. Que ele é vivo e verdadeiro, ele é espírito puríssimo, e aqui ele possui todas as possíveis perfeições. Vamos ver aqui cada uma delas. Ele é apenas um. Aqui se está negando tanto o politeísmo quanto o triteísmo. E eu poderia colocar aqui também ainda o enoteísmo. Eno vem do ren, no grego, que significa um, mas não é a mesma ideia de mono. Ou seja, é como se fosse, eu acredito em vários deuses, mas eu sirvo apenas um. Então, quando eu falo que Deus é apenas um, eu nego o politeísmo, o triteísmo e o enoteísmo também. Então, ele apenas um Deus em essência e natureza, não uma pessoa só. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o texto clássico para mostrar que Deus é um. A confissão fala que ele só é verdadeiro e vivente. Então, vários seres na Bíblia são chamados de deuses. Elohim, na tradução, né? O teoi, por parecerem-se a Deus em algum aspecto. Então, anjos e potestades, no caso, magistrados, né? No paralelo com a blasfêmia diz do 22, né? Que pode punir. Moisés a Faraó, Satanás e Deus fictício de outros povos. Mas só existe um, né? Então, Paulo escreve, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Por fim, ele é um espírito puríssimo, né? Então, isso é uma negação da heresia aldiana, os antropomorfitas sírios que falavam aquela interpretação literal, biblicista, de que, bem, se a Bíblia fala que Deus tem mão e tem braço, e tem olho, ele tem mão, braço, ele tem um corpo. Não. Nós dizemos que Deus é espírito puríssimo, mas que a linguagem da Escritura se adapta à nossa capacidade de compreensão. Então, atribui partes corporais porque é o modo de se fazer entender, e emoções também. Então, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo São João. E também vimos que ele tem todas as possíveis perfeições. Isso nós vamos ver na seção 2. A seção 2, ela foi uma oração. Quando a Assembleia da Westminster, né, quando eles se juntaram lá, não era apenas um colóquio de estudiosos, né? Eram homens piedosos. O presbiterianismo não dissocia piedade de erudição. Não dissocia. O piedoso, aliás, o erudito que não é piedoso, ele é uma nulidade ministerial, ele não tem o que fazer na IPB porque a confissão, né, a nossa forma de compreender o sistema de doutrina contido na Bíblia, que está expresso nos nossos padrões subordinados, são a confissão e os catecismos, ela não permite dissociar piedade de erudição. E essa seção 2 foi uma oração que um dos teólogos, quando solicitado para abrir a sessão com oração, ele orou, e foi tão bela a oração que falou, vamos escrever isso aqui e transformar num ponto de fé, no artigo. E está aqui o que resultou. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens, de qualquer outra criatura, eles são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. Essa seção é gigantesca, tem 14 atributos aqui que eu contei. Olha quanto tem aí. E nós vamos passar rapidamente por eles, porque dá para fazer um estudo de 1 hora de cada um deles. Então, nós vamos passar pelos 14. Mas são 14 que eu contei. Com alguns versículos, prova em breve definição. Vamos lá.
Ele é infinito perfeito, o que significa o quê? Que ele é infinito de seu ser, limitado por nada, diferentemente do panteão do Antigo Oriente Próximo e da Antiguidade Clássica, onde aqueles deuses eram contingentes à matéria, por exemplo. A matéria era eterna, precedia muitos dos deuses, então eles criavam coisa que já existia. Já o nosso é limitado por nada, nada contingencia. Independente, se sua existência é necessária e não derivada. Eu sou o que sou. Suma origem, toda a criação ex nihilo é obra sua, tudo se sustém por sua causa. Diferentemente, digamos, do Marduk babilônico, que precisou construir o universo que nós conhecemos, da carcaça de Tiamat, sua mãe, ou diferentemente do panteão grego, em que a matéria era eterna, então os deuses construíram com matéria já pré-existente. Não é assim com o Javé da Bíblia. O Javé da Bíblia é a suma origem. Ele cria a matéria do nada, com sua própria voz. Então, fica patente, né, essa diferença. Ele é a suma origem. Imutável. Se ele mudasse para melhor, ele não seria perfeito. E se ele pudesse piorar, ele poderia deixar de ser perfeito. Então, ele é imutável. Soberano. Ele faz o que quer e quando quer. Ele tem todo o direito de assim fazer. Tudo é dele. Deus tem sua própria agenda. Ele não precisa seguir a nossa. Onisciente, nada lhe está oculto. Ele tudo conhece, não por dedução, informação, raciocínio, sequência de ideias, mas porque ele é Deus. Os olhos dele estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O provérbio que está aí, provérbio 15, 13. Ele é sábio, a sabedoria de Deus providencia tudo ao fim adequado para o qual se foi criado, sua própria glória. A criação é sabedoria. Inclusive, a maldade do mundo. Provérbio 16, 4 seria, eu poderia até ter colocado esse aí, né? Que Deus criou tudo para determinado fim, inclusive o ímpio para o dia do mal. Ele é onipotente, ele pode realizar tudo aquilo que não contradizer a sua perfeição. Então, ele não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo, não pode quebrar suas promessas, mas ele é onipotente, né? Não negando a si mesmo, né, seus atributos, ele faz qualquer coisa. Santo é o kadosh separado, hagios. Né? Então, perfeita retidão em tudo que ele faz e diz, conseguintemente levando a odiar tudo que é contrário à sua natureza e vontade. Eu poderia ter colocado aqui também, além do Isaías 6:3, que é o santo, 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 né? O Isaías 55:10, que a Deus agradou moê-lo, né? Agradou moer Jesus transformado em pecado por nós. Por quê? Porque ele é santo. Ele não contempla pecado. Os últimos três, justo, bom e fiel. O justo, ele é infinitamente reto, justo, igual em todos os seus procedimentos consigo e com suas criaturas. A justiça pode ser remunerativa, de recompensar os bons, ou punitiva, punir os maus. Tem vários versículos que falam acerca disso. Bom. A bondade do Senhor tem diferentes nomes. Então, quando ele não dá o que nós merecemos, é misericórdia. Quando ele dá o que nós não merecemos, é graça. Quando ele alivia a necessidade, é magnanimidade. Quando ele é tardio em irar, se ele posterga o juízo, ele dá tempo de se arrepender, ele é paciente. Moisés desejou ver a glória do Senhor, e o texto lá fala, a bondade do Senhor, eu quero ver, né? E ele viu a mão e as costas de Deus, porque senão ia ser tanto que ele ia, né, não sei, entrar em combustão, morrer. E ele é fiel. É impossível que Deus não cumpra o que prometeu. É contra seu atributo da fidelidade. No tempo decretado, tudo ocorrerá. Nada pode impedi-lo de cumprir seus decretos, seus propósitos. E por fim, última seção, a Trindade. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Nós temos aqui três aspectos que vamos explorar no próximo slide. Né? Então, que a unidade de divindade subsiste em três pessoas. As três pessoas são distinguidas por suas propriedades pessoais. É uma essência, três pessoas. As pessoas, cada tem sua propriedade. E cada uma delas é plenamente Deus. Ou seja, cada uma delas detém a completa essência da divindade. Não é um terço cada um. Um terço do Pai, um terço do Filho, um terço do Espírito Santo, que juntam formam um. Não. Não são partes. Cada uma das pessoas é plenamente Deus. Então, divindade é um termo escriturístico. Tá aí eu achei duas ocasiões no Novo Testamento para esse termo, né? Talvez tenha mais. É o em declinação, são com grafias diferentes, embora seja o mesmo autor, né? O theotes e theotes, né? Divindade, que denota natureza ou essência, que é eterna, imutável, e ela é comum às três pessoas. Né?
E a ideia de trindade é um termo posterior, latino, trinitas e unitas, junta, fica trindade. Quando a confissão foi redigida, a ideia era fazer oposição ao grupo dos unitários ou unicistas, que já existiam à época, né, que falavam que só tem uma essência e uma pessoa, é um Deus só, né, quase um islão, né, por assim dizer, né, um unitário. Mas foi uma comparação grosso modo, né, sem várias implicações da religião do Alcorão, obviamente. A trindade, isso aqui eu vou usar até em itálico sublinhado, é importante, ela está acima da compreensão racional humana, mas não absurda nem contraditória. O que isso quer dizer? Não tem nada na existência, na criação, que seja análogo à trindade, nós não conseguimos compreendê-la por analogia. E também a teologia natural não é suficiente para nos ensiná-la. E ela é um mistério tão grande que ela está acima da nossa compreensão. No entanto, nas várias, e não são poucas ocasiões em que ela aparece na Bíblia, nenhuma delas está em assertivas que se contradizem ou que sejam racionalmente absurdas. Então, ela está acima da compreensão racional humana, mas ela não é absurda e nem contraditória. Então, ela não pode ser descoberta à luz da natureza ou por razão desassistida da revelação da Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. Né? Assim confessa a fé presbiteriana. E ela é claramente revelada na Bíblia com ampla evidência. Daí eu botei vários versículos para a pluralidade da divindade e especificamente para a trindade da divindade. E que propriedades pessoais são essas que distinguem as pessoas? O Deus Pai, ele eternamente gera o Filho, o Deus Filho eternamente gerado do Pai, e o Deus Espírito Santo que procede eternamente do Pai e do Filho. Aqui, os cristãos do Oriente vão discordar por causa desse do Filho. No latim é o filioque. Né? Como nós somos do Ocidente, somos a tradição ocidental, né? A tradição ocidental era uma e ela quebrou em duas, né? A tradição papista e a tradição conciliarista. A tradição conciliarista é essa que gerou as reformas, né? Que queria ênfase em concílio, não na figura do Papa. No entanto, papistas ou conciliaristas, todos nós, tradição ocidental, a Sé Romana, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, a Reforma Anglicana e os grupos trinitários da Reforma Radical vão afirmar que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Oriente não vai afirmar que vem do Filho, mas só do Pai. De todo modo, então, a propriedade do Pai é a paternidade, do Filho a filiação e do Espírito a procedência. E essa linguagem não se explica, ela aceita-se a linguagem da Escritura. Lembrando que a linguagem da Escritura é uma acomodação, né? Não, a nossa razão humana não está entronizada. Né? A nossa razão humana ela está sujeita a uma série de coisas e tem coisas que são altas demais para ela, inclusive o mistério da Trindade. Então, nós aceitamos a terminologia da Escritura como palavra revelada de Deus. E nos satisfazemos com ela. E quem sabe um dia na glória desvendemos esse mistério. Então, Jesus é Deus? Nós vamos dizer que sim, porque eu não vou ler todos os versículos, né? Leio depois quem se interessar, mas os nomes divinos atribuídos a Deus, a divindade, são atribuídos ao homem Jesus Cristo, né? Que Deus, os fortes, verdadeiro Deus, grande Deus, o eu sou. Né? Os atributos divinos que só Deus pode ter são atribuídos a ele. As obras divinas, cuja autoria só poderia ser Deus, o Deus bíblico, são atribuídas a Jesus Cristo, a criação, preservação, governo, perdoar pecados, etc. A adoração divina, ele também merece e recebe, não só de homens, mas de anjos, né? Criaturas celestiais, o conselho divino. E ele mesmo diz que era autoalegação de igualdade. E o Espírito Santo? O Espírito Santo também. O Espírito Santo também recebe os nomes divinos que apenas a que apenas a divindade faz jus. É dito como dotado desses atributos divinos de que somente a divindade possui. É chamado de autor de obras divinas que somente a divindade poderia autorar. E também recebe adoração divina, no sentido de que o batismo é ministrado em seu nome e a bênção apostólica é impetrada em seu nome também. É importante a Trindade? Porque a Trindade está no cerne de outros assuntos que vão entrar na confissão, que são os decretos de Deus e a salvação do homem. Porque aquilo que o Pai decretou lá na antiguidade, no princípio de tudo, o Filho realizou na história e o Espírito Santo aplica ao coração dos eleitos até o dia de hoje. O Espírito Santo ele aplica no coração dos eleitos, convence do pecado e chama, convence de que a Bíblia é verdadeira e os alimenta, os ensina, é o preceptor desses.
caminha com eles em santidade, sustentando seus passos. E assim o Espírito Santo vai fazer nessa iluminação contínua dos santos até o dia ou de nós nos encontrarmos com Jesus, ou de Jesus voltar. Aqui está a bibliografia utilizada para a apresentação desse trabalho. Espero que os interessados possam ler e serem edificados. E fim da apresentação.